Olá, você que está me vendo e ouvindo neste momento. Eu estou feliz que você está de volta para a segunda aula do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos estudar os capítulos 4 até o capítulo 11, o nosso segundo estudo deste maravilhoso livro. Abre a sua Bíblia comigo, então, e vamos começar no capítulo 4. Começando no capítulo 4, vamos ver o desenrolar de uma peça de teatro. É como se estivéssemos assistindo a uma peça de teatro, a cortina se abre e conseguimos enxergar o palco na nossa frente. E vamos ver o que é que está em cima deste palco, a ação que está se desenrolando em cima neste palco. A ação começa então a se desenrolar. A história que se desenrola é a história que Jesus queria que os seus discípulos, no primeiro século, entendessem. A cortina então se abre e a peça de teatro começa a se desenrolar. Olhamos para o palco e vemos então a seguinte cena no céu. Isto está acontecendo no céu, em cima deste palco. No centro do palco está um grande trono branco. Alguém está sentado neste trono. Este alguém é como se fosse uma joia brilhante e preciosa. Quem será que está sentado neste trono? Com certeza é Deus. Lembra das 5 opiniões? Todos, em todas estas opiniões, concordam que quem está sentado naquele trono é Deus. É aonde Deus reina, é aonde Deus habita. Em volta deste trono existe também um arco-íris de coloração esverdeada. Ao redor do trono existem 4 criaturas. Essas criaturas têm a forma de animais. Uma parecia uma águia, uma parecia um boi, outra parecia um leão e a outra parecia ter características humanas. Todas têm asas. Essas criaturas repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Capítulo 4, versículo 8. Essas criaturas, então, parecem ser anjos, anjos querubins, anjos de uma ordem superior, que estão ali com o propósito de adorar a Deus. Vamos notar a maravilha que é este salão aonde está o trono de Deus. Em volta do trono principal, e em volta dessas 4 criaturas, existem outros 24 tronos. Olha só que grandiosidade é esta sala do trono de Deus. Em cima de cada um desses tronos havia um ancião, e eles também estão adorando a Deus. Versículo 11 do capítulo 4. Nós não sabemos quem eles são, mas são pessoas que têm uma posição superior, elevada, porque estão usando coroas em suas cabeças.
Alguns têm sugerido que esses anciãos são os 12 filhos de Israel e os 12 apóstolos. Na verdade, não nos é dito quem eles são, mas sabemos que eles adicionam a esta cena de grandiosidade e de maravilha. O que mais temos nesta sala? No capítulo 5, versículo 11, nós vemos nesta cena, em cima deste palco, neste salão, aonde Deus tem o seu trono, que também se encontra uma enorme quantidade de anjos, milhares e milhares, e milhões de anjos. São incontáveis. No capítulo 5, versículo 13, vemos também que existem outras criaturas, também neste salão. Todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e do mar estavam ali também. Neste palco que estamos vendo agora, nessa peça de teatro, existe um salão de trono maravilhoso. Deus está sentado nesse trono. E os anjos e todas as pessoas estão ali fazendo parte deste ato na peça do teatro. O Império Romano tinha uma sala de trono impressionante, aonde o imperador ficava. Mas a sala do trono do Império Romano nem se comparava com esta sala do trono de Deus. Existem alguns mobiliários também presentes neste palco. Há um candelabro com 7 lâmpadas de fogo, que representam os 7 Espíritos de Deus, ou seja, o Espírito Santo. Capítulo 4, versículo 5. Há algo parecido também com um mar de vidro, com uma superfície bem calma, sem vento. Capítulo 4, versículo 6. Há um altar de ofertas queimadas, capítulo 6, versículo 9, para se fazer sacrifícios. Há também um altar para incenso, capítulo 8, versículos 3 e 4. Há também a Arca da Aliança, capítulo 11 de Apocalipse, versículo 19. O que tudo isso nos faz lembrar? Nos faz lembrar do tabernáculo, no Velho Testamento, o templo. Em Hebreus capítulo 8, o autor da carta aos Hebreus diz que o que Moisés fez, o que ele mandou construir, foi uma cópia exata daquilo que estava nos céus. Por que será que essas coisas estão no céu? E exatamente quais são as suas funções? Nós não sabemos ao certo. Deus está tentando nos ajudar a entender essa cena tão especial, aonde Deus está habitando. No capítulo 4, nós vemos então uma descrição do que está em cima deste palco, a sala do trono de Deus. No capítulo 5, a ação então dessa peça vai realmente começar. A pessoa que está sentada no trono, já vimos que é Deus, tem alguma coisa em sua mão. O que é? É um livro,
um livro em forma de rolo, em forma de pergaminho. Uma voz ressoa e diz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? E não havia ninguém digno de romper os selos e de abrir o livro, porque esse livro estava selado com 7 selos. O grande número de selos sugere a importância da mensagem e significa que somente alguém com grande autoridade pode abrir este livro. E João começa então a chorar, porque ninguém pode abrir este livro. E aí alguém fala: João, não chore, alguém está vindo e pode abrir este livro. Esta pessoa é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Capítulo 5, versículo 5. E neste momento, um cordeiro entra no palco, entra nesta sala do trono de Deus. E este cordeiro tem 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Capítulo 5, versículo 6. Parecia estar morto, mas agora está vivo. Quem será este cordeiro que entra no palco? Não temos dúvida, não é? É Jesus Cristo. Agora, onde Jesus está na linha de tempo desta história, desta ação, na história da sua existência? Jesus já tinha vindo ao mundo? Sim. Jesus já tinha vindo ao mundo, já havia morrido e já está de volta aos céus. Isso nos mostra algo sobre quando, em que época esta peça de teatro que João está vendo está acontecendo. Jesus já está de volta aos céus após a sua morte, sepultamento e ressurreição. No capítulo 6, o Cordeiro vai até o trono de Deus, e pega o livro. Ao abrir cada selo, uma parte dessa história será contada. Uma parte dessa peça de teatro. Existem 2 livros, 2 pergaminhos mencionados no livro de Apocalipse. Um começa aqui, no capítulo 6, e vai sendo quebrado cada selo deste livro. E uma parte da história é então contada. Este livro nos leva até o capítulo 11, onde vamos hoje. No fim do capítulo 10, João recebe um outro livro, um segundo livro. Então, o primeiro livro seria como o primeiro ato desta peça de teatro, e o segundo livro como o segundo ato desta peça de teatro. O Cordeiro toma então o livro e começa a abri-lo. E a história vai começar. Quando o primeiro selo é quebrado, aparece no palco, lembra? Estamos ali na sala do trono de Deus. Quando o primeiro selo é quebrado, aparece no palco um cavaleiro montado em um cavalo branco. Ele tem uma coroa em sua cabeça e um arco em sua mão. Cavalgava como um vencedor, determinado a vencer. Olha o versículo 2
do capítulo 6. Dá a ideia de ganância, de força, de poderio, de conquista militar. Quando o segundo selo é quebrado, aparece no palco, na frente do trono de Deus, um cavaleiro montado em um cavalo vermelho. E ele tem uma grande espada em sua mão. Ele tem o poder de tirar a paz da terra e de fazer guerra. Versículos 3 e 4. Quando o terceiro selo é quebrado, versículos 5 e 6 do capítulo 6, aparece no palco um cavaleiro montado em um cavalo preto, e ele tem uma balança em suas mãos. E este cavaleiro vai então pesar o trigo, vai pesar a cevada e vai ver que o preço é muito alto, sugerindo que os tempos são difíceis e que a comida é racionada. Uma consequência inevitável de uma guerra é a dificuldade econômica. Segundo escritores antigos, os preços citados aqui nessa parte do livro estavam de 8 a 16 vezes mais altos do que os preços normais para trigo e para cevada. Parece uma inflação desenfreada em tempos de guerra. Quando o quarto selo é então quebrado, versículos 7 e 8, aparece no palco um cavaleiro, montado em um cavalo amarelo. A palavra traduzida por amarelo é a palavra chloros, equivalente a um verde. O cavalo, então, era verde amarelado, a cor de um cadáver humano morto há alguns dias. O nome deste cavaleiro é Morte, e seguindo este cavaleiro está o Hades, o inferno. A tarefa deste cavaleiro era de juntar a terrível colheita deixada pelos outros 3 cavaleiros. É significante que os 4 agentes da morte, capítulo 6, versículo 8, eram os mesmos agentes usados por Deus para castigar Jerusalém dos seus pecados no Velho Testamento. Olha esta passagem em Ezequiel, capítulo 14, versículo 21. Ezequiel, capítulo 14, versículo 21, diz o seguinte: Pois assim diz o soberano, o Senhor, quanto pior será quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 terríveis juízos: a espada, a fome, os animais selvagens e a peste, para com eles exterminar os seus homens e os seus animais. Interessante isso, não é mesmo? Os mesmos agentes da morte, aqui em Apocalipse capítulo 6, versículo 8, são os mesmos usados por Deus para castigar Jerusalém dos seus pecados. Quando aquela carta foi enviada para as 7 igrejas da Ásia, eles sabiam exatamente o que Jesus estava dizendo com esses agentes da morte. Temos então 4 cavaleiros. Um que vai conquistar,
outro que vai com uma espada fazer guerra, outro trazendo dificuldades econômicas e outro trazendo a morte. O simbolismo desses primeiros 4 selos era familiar aos judeus e aos cristãos daquela época. O cavalo geralmente trazia a ideia de guerra, de força. O número dos cavalos, 4, e até mesmo a sua variada coloração, tinham um correspondente no Velho Testamento. Vamos ver esta passagem juntos? Olha comigo, Zacarias, capítulo 1, versículos de 8 a 10, e depois o capítulo 6, versículos de 1 a 7. Abre comigo, então, no livro do profeta Zacarias, lá no finalzinho do Velho Testamento, e nós vamos ler essas 2 passagens, mostrando que o número dos cavalos e até a sua coloração eram familiares aos judeus e aos cristãos daquela época. Olha o capítulo 1, versículos de 8 a 10. A passagem diz o seguinte: durante a noite tive uma visão. Apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas num desfiladeiro. Atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então perguntei: quem são estes, meu senhor? O anjo que estava falando comigo respondeu: eu lhe mostrarei quem são. O homem que estava entre as murtas explicou: são aqueles que o Senhor enviou por toda a terra. Vai agora comigo para o capítulo 6 deste mesmo livro. Zacarias, capítulo 6, nós vamos ler dos versículos 1 a 7. Você tem o texto aí na sua tela. Diz o seguinte: olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens que vinham saindo do meio de 2 montanhas de bronze. À primeira estavam atrelados cavalos vermelhos, à segunda, cavalos pretos, à terceira, cavalos brancos e à quarta, cavalos malhados. Todos eram vigorosos. Perguntei ao anjo que falava comigo: que representam esses cavalos atrelados, meu senhor? O anjo me respondeu: esses são os 4 espíritos dos céus, que acabam de sair da presença do soberano de toda a terra. A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção à terra do norte. A que tem cavalos brancos vai em direção ao ocidente. E a que tem cavalos malhados vai para a terra do sul. Os vigorosos cavalos avançavam, impacientes por percorrer a terra. E o anjo lhes disse: percorram toda a terra. E eles foram. Olha que interessante. A cor e a quantidade de cavalos era algo que os judeus e os cristãos daquela época, que conheciam o livro de Zacarias, iriam entender. A Bíblia fala, então, de 4 cavalos de cores diferentes, usados para o serviço de Deus. Mas o que será que tudo isso significa? É interessante que todos estão cavalgando
diante do palco aonde Deus está. Deus está em controle. A todos é dado alguma coisa. Não nos é dito quem é a pessoa que dá. Mas quem mais teria autoridade para dar alguma coisa a não ser Deus? Eles estão na frente do seu trono. Esses cavaleiros estão, então, indo como agentes de Deus e não de Satanás. Parece que nós estamos vendo no começo dessa história um desfile do grande poder de Deus. Deus está usando o seu grande poder. Afinal de contas, quem realmente tem o controle do mundo inteiro? Parece então que ao começar esta peça de teatro, ao começar esta ação, Deus está demonstrando, desfilando o seu grande poder. Um poder que afeta todas as nações. Deus usou o seu poder no Velho Testamento contra várias nações. E ele vai fazer isso de novo. Ao começarmos então essa nossa história, Deus quer que saibamos quem realmente está em controle da situação. E isto se tornará mais evidente ao vermos o quinto selo ser quebrado agora. Quando o quinto selo é quebrado, no capítulo 6, versículos 9 e 10, encontramos os versículos mais importantes deste livro. Ajudam-nos a entender sobre o que realmente é o livro. Olha bem o capítulo 6, versículos 9 e 10. Aparecem debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. São aqueles que haviam sido decapitados por causa do seu testemunho. Capítulo 20, versículo 4, fala sobre isso. São aqueles que se recusaram a adorar a imagem do imperador. Capítulo 13, versículo 15. São os mártires da causa de Cristo. São os mártires da igreja, aqueles que haviam morrido por causa da sua fidelidade a Deus. Provavelmente, nesta época em que foi escrito o livro de Apocalipse, a lista dos mártires da igreja incluía o apóstolo Paulo, seus companheiros Lucas e Timóteo, todos os outros apóstolos, exceto o apóstolo João, e talvez milhares de outros cristãos. E esses que estão debaixo do altar, estas almas, têm uma pergunta para Deus. E a pergunta é essa: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes e vingar o nosso sangue? Em outras palavras, eles haviam sido mortos por algum poder na terra. E eles estão dizendo: Senhor Deus, se o Senhor tem todo o poder que acabamos de ver, demonstrado através desses cavaleiros, por que então o Senhor não usa este poder? Nós morremos pelo que acreditamos. Outros estão morrendo neste momento.
e outros ainda vão morrer. E aqueles que nos causaram dano, que nos causaram essa morte, continuam as suas vidas, como se nada tivesse acontecido. Eu tenho certeza que esta mesma pergunta, até quando o Senhor vai esperar para julgar a nossa morte? Eu tenho certeza que essa mesma pergunta estava na mente daqueles cristãos nas 7 igrejas da Ásia. E eles estavam dizendo: Senhor, alguns dos nossos irmãos já morreram por causa da perseguição. E parece que as coisas estão ficando piores. Por que isso está acontecendo? Por que o Senhor não acaba de vez com aquele que está causando tudo isso? Mais uma ajuda para nós entendermos quando e em que época nós estamos aqui no livro. A igreja já havia sido estabelecida e vários cristãos já haviam morrido. E estão lá debaixo do altar, clamando a Deus. E Deus então vai responder a essa pergunta. E a resposta que Deus dá talvez seja uma surpresa para nós. Se nós pudéssemos dar a resposta, com certeza seria esta: ok, está muito bem, vou usar o meu poder e vou acabar com esse sofrimento agora mesmo. Mas Deus diz: lhes darei uma veste branca e vocês precisarão esperar um pouco mais, até que um pouco mais de seus irmãos sofra o mesmo que vocês. Capítulo 6, versículo 11. A perseguição iria continuar por um pouco mais de tempo. Do ponto de vista dos que estavam sofrendo, a solução seria terminar com o sofrimento naquele momento. Mas, do ponto de vista de Deus, e agora do nosso ponto de vista, quando olhamos para a história, quando olhamos para trás, nós entendemos que a perseguição, por mais difícil que tenha sido, se mostrou benéfica. O evangelho se espalhou. A fé se tornou mais forte. Então Deus permite que esta perseguição continue por um tempo ainda. Essa conversa no céu, capítulo 6, versículos de 9 a 11, é o trecho mais importante que nos ajuda a compreender toda a história do livro de Apocalipse. Lembre-se bem desse trecho, capítulo 6, versículos 9 a 11. Isto vai nos ajudar a entender o restante da história. Quando o 6º selo é quebrado, vários acontecimentos estranhos começam a acontecer. Estamos aqui no capítulo 6, versículos de 12 a 17. O 6º selo é quebrado e vários acontecimentos estranhos começam a acontecer. Terremotos, o céu se enrolou como um pergaminho, o sol se escureceu, a lua e as estrelas ficaram escuras e caíram do céu. Pessoas começam a correr e a procurar cavernas para se esconderem. Um dia de grande tragédia é descrito aqui
quando o sexto selo é quebrado. Alguns falam que isto é o fim do mundo. Vamos lembrar que nós estamos no meio de um livro simbólico. Lembra daquela chave? Muito importante. O livro é escrito em símbolos. Se nós voltarmos ao Velho Testamento, nós vamos ver que cada uma destas frases, usadas aqui no sexto selo, é também usada no Velho Testamento. É usada em diferentes lugares do Velho Testamento e não se refere ao fim do mundo, mas sim à queda de uma nação. O profeta Isaías, no capítulo 13, a partir do versículo 9 do seu livro, vai usar esse mesmo tipo de figura de linguagem para se referir à queda de uma nação. O profeta Oséias e o profeta Joel também usam o mesmo tipo de linguagem. E eles vão se referir, então, esses três profetas, à queda de nações. Por exemplo, a queda da Babilônia, a queda do Egito, a queda do reino de Edom e até mesmo a queda do reino de Israel. Olha comigo, por exemplo, na passagem em Isaías. Abre a sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 13, dos versículos 9 ao 16. E vamos perceber esta figura de linguagem usada aqui quando o sexto selo é quebrado para designar a queda de uma nação. Isaías capítulo 13, olha comigo, a partir do versículo 9. Uma profecia contra a queda da Babilônia. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Por isso, farei o céu tremer e a terra se moverá do seu lugar, diante da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do furor da sua ira. O profeta Isaías, falando sobre a queda de uma nação, a queda da nação da Babilônia, usa esse mesmo tipo de linguagem que estamos vendo aqui em Apocalipse capítulo 6, quando o sexto selo é quebrado. Então, quando se usa esse tipo de linguagem, está se referindo não ao fim do mundo, mas sim à queda de uma nação. São expressões usadas, então, para se referir à queda de nações. João usa todas essas expressões e junta todas essas expressões num só lugar. Se vocês conhecem o Velho Testamento, João está dizendo aos seus leitores, eu vou mostrar para você o que vai acontecer com o resto desta história. A história é sobre Deus destruindo, então, uma nação. Deus já fez isso antes, já mostrou isso no Velho Testamento, com a Babilônia, com o Egito, com a nação de Edom, por exemplo, e ele vai fazer isto
de novo. Depois deste sexto selo, o livro fala então que o grande dia chegou. Capítulo 6, versículo 17 de Apocalipse. Deus está agora pronto para começar a sua ação. O grande dia havia chegado. Antes do sétimo selo ser então aberto, temos um pequeno intervalo. Deus faz um intervalo na história para contar algo importante. Antes de Deus começar a agir, então, ele tem uma coisa que ele precisa fazer. No capítulo 7, versículo 3, diz para não danificar a terra, o mar e as árvores, até que eu ponha o meu selo em algumas pessoas, diz Deus. Deus vai colocar então o seu selo, a sua marca, em algumas pessoas antes do sétimo selo ser quebrado. Quem são estas pessoas em quem Deus vai colocar o seu selo? O número de pessoas que vão receber este selo é 144 mil. Isto é, 12 mil pessoas de cada uma das tribos de Israel. 12 mil pessoas de 12 tribos. Lembra que o livro é simbólico. Diz 144 mil, mas vai significar uma outra coisa. Quem era o Israel de Deus naquela época? Lembra disso? A igreja. A igreja era o Israel de Deus naquela época. Aonde estão esses 144 mil? Você prestou atenção no texto? Esses 144 mil estão na terra. O versículo 3 do capítulo 7 diz para não danificar a terra, até que sejam selados estas pessoas. Se eles não estão na terra, isso não faria sentido. Você concorda? Deus está dizendo então: eu tenho os meus seguidores na terra e eu quero que eles saibam que eles têm o meu selo na sua testa. Não era uma marca literal, mas sim uma marca simbólica. A palavra de Deus que ele vai tomar conta do seu povo. Já assistiram a algum filme de faroeste? Gostam desse tipo de filme? Sabem quem é John Wayne, o grande herói dos filmes de faroeste? Os mocinhos, naquela época, sempre usavam chapéu branco e os bandidos sempre usavam chapéu preto. Nesses filmes de faroeste, de bang bang, os mocinhos têm a sua marca e os bandidos também têm a sua marca. No livro de Apocalipse, os bons têm a sua marca e os maus também terão a sua marca. E não é um chapéu branco ou um chapéu preto. Os bons no livro de Apocalipse têm a marca de Deus em suas testas. E os maus têm a marca da besta em suas testas. Deus está então colocando a sua marca, a sua identificação sobre os seus servos. Ele quer que essas pessoas saibam que elas pertencem a Deus. Quantos serão marcados? O livro fala 144 mil. Lembra? É algo simbólico. Hoje em dia, por exemplo, nós também usamos números de uma maneira simbólica. Com certeza, a sua esposa
ou a sua mãe já disse isso para você. Eu já falei 1000 vezes para você não fazer isto. Ela quer dizer, eu já falei o suficiente, não preciso falar mais, não é mesmo? 1000 vezes não significa que ela falou 1000 vezes literalmente, mas ela está usando um símbolo, dizendo, olha, não preciso falar mais, já falei o suficiente. 144.000. 12 vezes 12 vezes 1000. No livro de Apocalipse, o número 12 significa um número completo. O número 1000 significa também um número completo. Então, 12 vezes 12 vezes 1000. 144.000. Um número completo. Deus está dizendo aqui que todos os seus, todos aqueles que são os seus seguidores, todos aqueles que não vão se ajoelhar na frente do imperador romano, todos vão receber um selo. Todos serão selados. Para quantas pessoas, então, Deus iria dar a sua marca na terra? Para todos. Deus não iria perder nem um sequer. Que conforto, não é mesmo? Que grande conforto para aqueles cristãos que estavam sofrendo uma perseguição muito grande. Este número não tem nada a ver com o número de pessoas que vão estar no céu. É um número simbólico que significa a Igreja de Deus na terra. Aqueles que estão sendo confortados, protegidos pelo selo de Deus. Se pensamos que esse número significa aqueles que estão no céu, então não tem mais lugar no céu para você ou para mim. Com certeza, desde o começo da humanidade, já existem mais de 144.000 pessoas salvas. Esse número não se refere ao número de pessoas no céu. Lembre-se, essas pessoas estão na terra e não no céu. Significa, então, o número total, o número completo, todas as pessoas que estão seladas, protegidas com a marca de Deus. E com o começo dessa história, Deus então está querendo dizer que ele conhece todos aqueles servos dele que estão na terra. Deus então, depois que sela estes 144.000, que representam a sua igreja, os seus salvos aqui na terra, e eles estavam para sofrer, lembra, uma terrível perseguição. Depois disso, João olha para o céu e vê uma multidão enorme, vestida com roupas brancas. Capítulo 7, versículo 9. Aonde é que nós vimos essas pessoas antes? Com roupas brancas? Lembra o capítulo 6, onde falamos nos versículos de 9 a 11, o trecho importante do livro? Nós já vimos essas pessoas antes, no capítulo 6, aquelas almas que estavam debaixo do altar. Lembra dessas pessoas? Aqui João vê mais uma vez essas pessoas. Aqueles que estão na terra, os 144.000, que estão prontos para sofrer uma perseguição terrível, conseguem então ver lá no céu aquelas pessoas que já sofreram e que morreram. Elas conseguem ver como essas pessoas estão bem agora. Estão adorando diante do Deus Todo-Poderoso. Não tem fome, não tem sede, não tem lágrimas,
não têm dores. Estão felizes diante de Deus. E é isto que acontece quando damos nossas vidas a Deus. Embora tenhamos dificuldades e perseguições aqui nesta terra, um dia seremos recompensados quando chegarmos ao céu. Com esta cena, com este intervalo que vemos no livro, entre o sexto e o sétimo selo, este intervalo, então, está concluído. E agora, com o sétimo selo sendo quebrado, algumas coisas aparecem. Aparecem 7 anjos, e cada anjo tem uma trombeta. Ao soprar esta trombeta, algo então vai acontecer. Vamos ver o que acontece quando são sopradas as trombetas. A primeira trombeta é soprada, capítulo 8, versículo 7. E quando esta trombeta é soprada, granizo e fogo descem à terra, e 1/3 da terra é queimada. Quando a segunda trombeta é soprada, capítulo 8, versículos 8 e 9, 1/3 do mar se torna em sangue. Quando a terceira trombeta é soprada, capítulo 8, versículos 10 e 11, uma grande estrela cai dentro de 1/3 dos rios. As águas, então, se tornam amargas. Quando a quarta trombeta é soprada, versículo 12 do capítulo 8, 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas se escurece. Onde é que esses desastres todos que vimos com essas trombetas estão acontecendo? Lembra o que falamos das trombetas agora? Estão acontecendo sobre a terra, a primeira trombeta. Estão acontecendo sobre o mar, a segunda trombeta. Estão acontecendo sobre os rios, a terceira trombeta. E estão acontecendo nos céus, a quarta trombeta. Então, quando alguma coisa está acontecendo sobre a terra, sobre o mar, sobre os rios e no céu, a natureza toda está sendo envolvida. Alguma coisa está acontecendo com 1/3 da natureza. Algo vai acontecer. Vamos pular um pouquinho para o final do capítulo 9. Já estamos lá no final da sexta trombeta. Vamos ver o que vai acontecer depois que a sexta trombeta é soada. Abre a sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 9. Vamos ler os versículos 20 e 21. Vamos pular um pouquinho no nosso tempo e vamos ver o que vai acontecer no final deste trecho. Olha comigo, capítulo 9, versículos 20 e 21. Diz o seguinte: o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual ou dos seus roubos. Olha só que interessante o que está acontecendo um pouquinho mais para frente
na nossa história. Como falamos, chegamos lá no final da sexta trombeta. E a palavra que é ouvida naquele momento é que aquelas pessoas contra as quais as pragas foram dirigidas não se arrependeram. A mensagem das trombetas era para que as pessoas se arrependessem. Deus está dando um aviso para o Império Romano, com a finalidade do Império Romano se arrepender, parar de perseguir os cristãos. Mas mesmo assim, com todos esses avisos, nós estamos vendo um pouco mais para frente na história que o Império Romano não vai se arrepender. Trombetas são soadas para dar um aviso. Naquela época, todos os exércitos tinham pessoas responsáveis por soar, por tocar as trombetas. Trombetas eram usadas naquela época para dar um aviso. Deus está dizendo aqui: estou mandando os meus anjos soarem as suas trombetas para dar um aviso. E as pessoas, infelizmente, contra as quais Deus está dando este aviso, não levam este aviso a sério. Elas não mudam as suas maneiras de viver, infelizmente. As pragas das 4 primeiras trombetas significam uma destruição parcial, 1/3. Destruição parcial, com o motivo de avisar. Deus está dando um aviso contra um poder maligno que não vai mudar, que não leva a sério o aviso que Deus está dando. Este poder maligno é identificado no livro como a besta. Já falamos sobre isso, não é? Lembra? Quando fala besta, quer dizer Império Romano. Este poder maligno, então, é identificado como o Império Romano. O império que perseguia a igreja, perseguia os cristãos. Estamos começando a entender, então, o propósito das trombetas no livro de Apocalipse. Deus havia falado, lembra no capítulo 6? Deus havia falado para aquelas almas debaixo do altar que elas precisariam esperar um pouco. Deus precisaria fazer algumas coisas antes de vingar as suas mortes. E ele começa então esse processo de aviso, um aviso ao perseguidor, um aviso ao Império Romano. O primeiro destes avisos tem algo a ver então com a natureza, coisas que afetariam a terra, o mar, os rios e o céu. Desastres naturais, como terremotos, erupções vulcânicas, enchentes, vendavais, desastres naturais viriam como um aviso contra o Império Romano. Deus estava avisando o perseguidor através de desastres naturais. A erupção vulcânica mais famosa do mundo foi a do Monte Vesúvio. Aconteceu no ano 79 depois de Cristo, na cidade de Pompeia, uma cidade importante perto de Roma. Quando esse aviso foi dado, quando essa carta foi mandada às igrejas da Ásia,
Eles estavam entendendo, aqueles cristãos estavam entendendo, que da mesma forma que havia ocorrido alguns anos antes, a erupção do Monte Vesúvio, Deus iria trazer desastres naturais para avisar o Império Romano, para perseguir ou para parar de perseguir a igreja. São esses os tipos de desastres: terremotos, vulcões, enchentes, vendavais, desastres da natureza. São esses tipos de sinais, esses desastres que vão acontecer no Império Romano. Chegamos à quinta trombeta. Quando o anjo então toca a sua quinta trombeta, capítulo 9, versículos de 1 a 6. Algumas coisas estranhas vão começar a acontecer. Olha comigo esse texto, capítulo 9, versículos de 1 a 6. Assim que o anjo toca a sua quinta trombeta, gafanhotos começam a sair do abismo. O abismo no livro de Apocalipse sempre se refere a um lugar aonde o mal habita. Satanás, no final do livro, vai ser colocado ali, no abismo, por 1000 anos. A besta emerge do abismo. Então, qualquer coisa que está vindo do abismo está vindo do quartel-general das forças do mal. E aqui, ao soar a quinta trombeta, vemos gafanhotos vindo do abismo. A ideia é que o mal vai se voltar contra o próprio mal. É um aviso contra a imoralidade do Império Romano, que viria a enfraquecer o próprio Império Romano. Deus está dizendo agora, com esta quinta trombeta, que a imoralidade dentro do Império Romano seria um dos motivos do enfraquecimento do reino. Nesta época, o Império Romano estava começando a ficar muito imoral. Havia muita corrupção no governo, muita imoralidade sexual, muitas formas de entretenimento contra a palavra de Deus, de uma maneira muito ruim. Com esta trombeta, Deus está avisando que a própria imoralidade dentro do Império Romano tornaria o império mais fraco. Lembra do simbolismo? Fala gafanhotos, não quer dizer gafanhotos. São coisas que estão vindo de dentro do império. Os gafanhotos estão saindo do abismo. Aonde esse império está? O quartel-general do mal. Alguma coisa de dentro do próprio império vai se voltar contra o império, a sua imoralidade, com a quinta trombeta. Chegamos na sexta trombeta, capítulos 9, versículos de 13 a 19. Com esta trombeta, nós somos levados até o rio Eufrates. Este rio ficava no limite oriental, ao leste do Império Romano. O limite até onde o Império Romano chegou. O Império Romano não conseguiu conquistar além do rio Eufrates. Dizer que alguém estava vindo então do rio Eufrates era como se fosse dizer que alguém estava entrando para dentro do Império Romano, do lado de fora para dentro.
Lembra, o rio Eufrates era o limite do Império Romano no seu lado oriental. 200 milhões de soldados, o texto fala, esperando do lado de fora do império para entrar. Um exército numeroso, poderoso, estava vindo do outro lado do rio Eufrates para entrar no Império Romano. E esse exército estava andando em cavalos, cavalos com caudas como escorpiões, cabeças como leões, lançando fogo e fumaça das suas bocas. Esses soldados estão vindo atacar. Não são soldados amigáveis. Estão vindo de fora do império para atacar o próprio Império Romano. A ideia aqui com essa sexta trombeta é que alguns de fora do império estão vindo atacar o Império Romano. Com essas trombetas, então, Deus está dando um aviso. Temos 3 tipos de avisos sendo dados aqui por Deus para Roma, para o Império Romano. Avisos através de desastres naturais, as 4 primeiras trombetas, desastres que aconteceriam na terra, no mar, nos rios e no céu, desastres que viriam de ataques internos, avisos de Deus, como imoralidade do Império Romano, e avisos de Deus que viriam de fora do Império Romano, como vimos agora a sexta trombeta. Deus estava então avisando o império que se eles não parassem de perseguir os cristãos, Deus mandaria avisos. Alguma coisa aconteceria na natureza. Terremotos, vulcões, enchentes, vendavais, que começariam a destruir o Império Romano. Por enquanto é só 1/3, lembra? É só um aviso, através de desastres naturais. Deus também estava avisando que de dentro do próprio império, a sua imoralidade sexual. Lembra aqueles que estão vindo de dentro do abismo, os gafanhotos. A imoralidade sexual do Império Romano traria a sua destruição. E a sexta trombeta, mais um aviso. Além de desastres naturais, além de ataques internos como imoralidade, o Império Romano também sofreria ataques externos. Do outro lado do rio Eufrates, um exército poderoso viria para atacar o Império Romano. Deus está dando avisos ao Império Romano. Mas nós já vimos, não é? Chegamos lá no final do capítulo 9 e nós já vimos o que vai acontecer. Capítulo 9, versículos 20 e 21. Mesmo com todos esses avisos, qual é o resultado? O que é que o perseguidor, a besta, o Império Romano, mesmo com esses avisos, o que é que o perseguidor continua fazendo? Ele continua fazendo o que fazia antes. Ele não vai se arrepender. Continua roubando, continua matando, continua com a sua idolatria. Ele não muda. Infelizmente, mesmo com estes avisos, o Império Romano vai continuar a sua perseguição aos cristãos. Vai continuar com a sua idolatria. E agora,
nós vamos ter, antes da 7ª trombeta, um novo intervalo nessa peça de teatro que João está vendo. Antes então do anjo tocar ou soar a sua 7ª trombeta, nós temos um intervalo acontecendo. Existem algumas coisas importantes que eu quero mencionar, que acontecem neste intervalo antes da 7ª trombeta. Olha os capítulos 10 e 11 do livro de Apocalipse. Este intervalo, então, vai acontecer entre a 6ª e a 7ª trombeta. Capítulos 10 e começo do capítulo 11 de Apocalipse. João fala, então, que viu um grande anjo que descia dos céus com um pé em cima da terra e um pé em cima do mar. Capítulo 10, versículo 2. Um anjo enorme, com um pé em cima da terra e um pé em cima do mar. E ele tinha um livro para entregar para João. E pediu que João comesse este livro, versículo 9 do capítulo 10. E João, então, vai comer este livro e diz que o livro parecia doce em sua boca, mas amargo em seu estômago. Eu já tive em alguns restaurantes assim. Você também? Aonde a comida parecia gostosa, doce na sua boca, mas amarga em seu estômago. É isso que João diz. Quando ele come este livro, quando ele vai entender o livro parecia doce em sua boca, mas amargo em seu estômago. É a maneira que João tem então para dizer que as notícias deste livro que o anjo está trazendo seriam boas notícias, mas também seriam más notícias. Neste intervalo, então, João vai receber um livro aonde notícias seriam boas e notícias seriam ruins. O anjo então diz para João comer o livro e profetizar de novo. Capítulo 10, versículo 11. Estamos chegando aqui no final do primeiro livro, que nos levou até a essas 7 trombetas, e vimos todas até agora, menos a última. Daqui a pouco nós vamos ver a 7ª trombeta. Temos então aquele primeiro livro, que já mencionamos, que nos leva até este momento. E agora, João recebe um segundo livro. E este segundo livro vai contar o restante da história, até o final do livro de Apocalipse. Esse restante da história se encontra, então, a partir do capítulo 12, até o final do capítulo 22. Nós vamos ver esses capítulos numa próxima aula. O anjo fala, então, para João, além de comer e profetizar de novo, o anjo fala para João que não haveria mais demora. Capítulo 10, versículo 6. Agora não vai haver mais demora. Lembra lá no capítulo 6, versículos 9 a 11, aonde falamos que aquele texto no capítulo 6 é um texto muito importante para entendermos o livro de Apocalipse? No capítulo 6, versículo 11, Deus havia falado para aqueles mártires, aquelas almas que estavam debaixo do altar, que elas precisariam esperar um pouco. Lembra? A pergunta delas: até quando, Senhor? O Senhor vai esperar para vingar o nosso sangue. E Deus diz: vocês vão ter que esperar um pouco mais.
Agora, nessa parte da história onde estamos, depois de Deus ter mandado os avisos ao Império Romano, o anjo diz para João: não vai ter mais demora. Aquela espera está prestes a terminar. João também vê o templo de Deus, capítulo 11, versículo 1. E este templo está sendo atacado. Pessoas estão rodeando o templo. São inimigos, estão prontos para atacar o templo. Quem era o templo de Deus nesta época? Nesta época em que está sendo escrito o livro? Quem era o templo de Deus? A igreja. A igreja era o templo de Deus. Lembra, o livro é simbólico. Fala templo, significa a igreja. A igreja estava sendo atacada. João está vendo isso mais uma vez. É sobre isso que o livro fala. A igreja está sendo atacada. Da mesma forma que Deus havia mostrado anteriormente que aqueles 144.000 tinham o seu selo, lembra disso? Ele mostra agora que a sua igreja, apesar de estar sendo atacada pelo Império Romano, vai ser cuidada. Deus vai tomar conta da sua igreja. Duas testemunhas se apresentam. Capítulo 11, versículo 3. E essas testemunhas também estão sendo atacadas pelo inimigo. Essas testemunhas testemunham durante um certo período de tempo, 1260 dias. O templo havia sido protegido por 42 meses. Começamos a ouvir agora, nessa parte do livro, sobre um período de tempo que vai ser mencionado. Algumas vezes são 42 meses, outras vezes são 1260 dias, outras vezes são 3 anos e meio. Todos são equivalentes ao mesmo período de tempo. Todas as vezes que este período de tempo é então mencionado no livro de Apocalipse, 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, todas as vezes que este período de tempo é mencionado, se refere a um período de tempo aonde a igreja está sendo atacada. Nós vemos isso aqui no capítulo 11. Olha comigo o capítulo 13. Nós vamos estudar o capítulo 13 na próxima aula, mas olha comigo um outro exemplo desse mesmo espaço de tempo. Olha o capítulo 13. Veja comigo os versículos 5 e 6. 13, 5 e 6, aonde o texto diz: à besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. A besta aqui é o Império Romano. E ela então vai perseguir os cristãos por esse período de tempo que estamos falando, 42 meses. Todas as vezes, então, que esse período de tempo é mencionado no livro de Apocalipse, ele se refere a um período de tempo aonde a igreja
os cristãos estão sendo atacados. Quem é que lidera essa perseguição contra os cristãos? A besta, o Império Romano. Todas as vezes que este período de tempo é mencionado, é um símbolo. Lembra? O livro é escrito em símbolos, a primeira chave que estudamos. Todas as vezes, então, que lermos sobre este período de tempo, significa um período de tempo em que o Império Romano vai perseguir a igreja. As testemunhas que estão sendo atacadas, as testemunhas que estão testemunhando durante este período de tempo de perseguição, elas então estão vivendo naquela época, na época da perseguição da igreja pelo Império Romano. E no final deste período, no final dos 1260 dias, as testemunhas são mortas. Capítulo 11, versículo 7. E se tornam mártires da causa de Cristo. E é exatamente sobre isto que o livro de Apocalipse retrata, sobre a perseguição dos cristãos, sobre a fidelidade dos cristãos e aqueles que morreram por causa da sua fidelidade se tornam os mártires da igreja. A perseguição dos cristãos e a sua firmeza, até mesmo levando à sua morte durante esta perseguição, é o que o livro de Apocalipse está retratando. As testemunhas, então, são mortas e são deixadas nas ruas da cidade por 3 dias e meio. Olha lá, mais uma vez sendo mencionado 3 e meio. As testemunhas, então, são mortas e deixadas nas ruas da cidade por este período de tempo. É a cidade da besta. É o local onde as pessoas ficam felizes, fazem uma festa quando os mártires morrem. E as pessoas então acham que venceram uma grande batalha e ficam felizes. Mas Deus ressuscita as suas testemunhas e as leva para os céus. Lá, nos céus, essas testemunhas se tornam vencedoras. Vencedoras. A sua causa sobrevive. A sua causa continua. Deus está mostrando, durante esse período de tempo, que a igreja vai ser perseguida. Já mostrou através de avisos que queria que o Império Romano se arrependesse. Mas o Império Romano não se arrependeu. Continua agindo da mesma maneira. Durante esse período de tempo, a igreja então está sendo perseguida. 2 testemunhas, os mártires da igreja, testemunham durante esse período de tempo e são mortos. E o Império Romano acha então que venceu a batalha. Mas Deus ressuscita essas testemunhas, elas chegam no céu, aonde se tornam vencedoras. Vencedoras. Deus está pronto agora para derrotar o perseguidor. Ele deixou que a perseguição tomasse o seu rumo, seguisse o seu tempo, até este momento. Lembra no capítulo 6? Até quando, Senhor? Os mártires perguntam. E Deus responde: vai durar um pouco mais de tempo.
Agora, Deus está pronto para destruir o perseguidor. A perseguição já levou um tempo, já correu o seu curso normal. Talvez nessa época, milhares de milhares, e alguns acham que até mesmo milhões de cristãos haviam sido mortos pela perseguição durante essa época. Mas muitos, a grande maioria, havia também demonstrado uma fidelidade, uma fé muito grande em Deus e em Jesus Cristo. E chegamos agora à 7ª trombeta. Estamos prontos neste período da história para o anjo soar, tocar finalmente a 7ª trombeta. Capítulo 11, versículos de 15 a 18. Existe uma grande alegria no céu quando a 7ª trombeta é tocada. Estão dizendo aleluia, aleluia, porque Deus demonstrou o seu poder e vai destruir aquele que está perseguindo a igreja. Lembra a demonstração do poder de Deus no começo dessa história? Quando, na frente do palco de Deus, 4 cavaleiros desfilam, Deus já demonstrou o seu grande poder através de avisos parciais. Alguma coisa já aconteceu na natureza: terremotos, vulcões, enchentes, vendavais. Alguma coisa de dentro do próprio Império Romano já está começando a enfraquecê-lo. Imoralidade. E um exército poderoso de fora do império está prestes a atacar. Deus já demonstrou o seu poder. E Deus está agora avisando o perseguidor que ele vai cair. O Império Romano vai cair. Deus iria destruir este poder que perseguia a igreja, um reino que seria conquistado pelo reino de Cristo. Deus está avisando que isso agora vai acontecer. A cortina, então, nessa peça de teatro, desce e é como se estivéssemos terminando o primeiro ato desta peça de teatro. Chegamos ao final do primeiro livro, do primeiro ato desta peça de teatro. Vimos até aqui a história dos cristãos que viraram mártires, aqueles que estão debaixo do altar, essas 2 testemunhas, todos eles são mártires da igreja. Foram mortos, sim, mas agora são vencedores. Vimos até agora esta história dos mártires da igreja. Até quando, Senhor? Lembra? Os mártires estão dizendo: até quando, Senhor, esta perseguição vai durar? E Deus respondeu: vai durar por um tempo ainda. Vou mandar avisos através da natureza, vou mandar avisos através da imoralidade do império, vou mandar avisos através de ataques de fora. E mesmo assim, o Império Romano não vai se arrepender, diz Deus. A perseguição iria mesmo se intensificar por um período de 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. Não é um período literal. Lembra? O livro é cheio de símbolos.
Este período representa o tempo de perseguição do Império Romano. A perseguição do Império Romano aos cristãos durou muito mais do que 3 anos e meio. Durou aproximadamente, depois desse período, um pouco mais de 200 anos. A igreja continuou sendo perseguida de uma maneira cruel pelo Império Romano. Mas Deus está dizendo, a perseguição iria continuar por um certo período de tempo. E depois deste período, quando muitos cristãos já houvessem morrido, Deus iria usar o seu poder. O poder que ele estava segurando e vai destruir o perseguidor. Vai destruir a besta. Vai destruir o Império Romano. Vimos então, nesta segunda aula, que Deus, começando no capítulo 4, Deus vai mostrar o grande poder que ele tem. Vimos a sala do trono, uma sala maravilhosa, indescritível. Lembra que o imperador romano tinha uma sala do trono, mas essa sala do trono de Deus nem se compara, é muito maior. Vimos que Deus está sentado no seu trono nesta sala, vimos o seu poder sendo desfilado. Deus está mostrando que ele tem poder. Vimos também os mártires. O Império Romano, a primeira besta, perseguia os cristãos. Matou vários cristãos porque eles não iriam adorar o imperador, a segunda besta. E muitos haviam morrido. E vimos estas almas debaixo do altar, perguntando a Deus: Senhor, o Senhor tem todo este poder que acabamos de ver. Por que o Senhor não destrói o Império Romano? Quando é que o Senhor vai vingar o nosso sangue? E Deus responde: eu vou, mas vai esperar um pouco. Um pouco mais de tempo tem que passar. Muitos ainda irão morrer. E vimos essa história, não é? Vimos Deus selando a sua igreja, os 144 mil, um número completo de santos. Não é um número literal. Lembra disso? Os 144 mil estão na terra, não estão no céu. Deus está dizendo: eu vou tomar conta da minha igreja. O Império Romano vai vir, vai ser cruel, muitos vão morrer, mas eu estou tomando conta da minha igreja. Deus então manda avisos para o Império Romano. É uma destruição parcial, 1/3. Avisos da natureza, desastres naturais. Avisos de dentro do império, imoralidade. Avisos de fora do império, um exército poderoso está prestes a atacar o império. Mas mesmo com esses avisos, nós vimos nessa história que o Império Romano não se arrepende e continua agindo da mesma maneira, roubando, matando, adorando ídolos, praticando imoralidade. E a 7ª trombeta vem então, dizendo: agora Deus vai destruir o império. Antes da 7ª trombeta, nós vimos um pequeno intervalo de novo, aonde, como Deus havia mostrado com os 144 mil, ele vai mostrar de novo que ele está tomando conta da sua igreja. O templo estava sendo atacado, a igreja. Testemunhas de Jesus vêm, testemunham, mas são mortas. Mas elas são levadas ao céu e se tornam vencedoras. Deus está cuidando
da sua igreja. E neste momento, João recebe um segundo livro. A partir da próxima aula, nós vamos começar o capítulo 12 e vamos ver então o desenrolar dessa história, o segundo livro, o segundo ato dessa história. Terminamos aqui o primeiro livro, o primeiro ato dessa história. Deus mostrando à sua igreja que agora, neste momento, depois dos avisos, não iria esperar mais. A destruição viria para o Império Romano. Deus abençoe você. Deus abençoe você com esse estudo da Palavra de Deus. E eu espero ver você no nosso próximo estudo, em nossa próxima aula. Até mais.